Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E eu quero já agradecer pela presença de todos que nos acompanham, tanto pelo canal do YouTube, quanto pela página do Facebook. Boa noite a todos vocês. E antes de a gente começar aqui com o segundo episódio de O Reino de Ponta Cabeça, né? Eu quero que você já deixe o seu like aí, tanto no nosso canal do YouTube, quanto na página da Eu Chamar aí no Facebook. Deixe o seu like, compartilhe esse link, esse vídeo com mais pessoas. Chama a galera para participar do nosso Base Bíblica Podcast sobre o Reino de Ponta Cabeça. Então, que você não deixe de participar. Chame o pessoal. Se você está a primeira vez aqui nos acompanhando, quero já te agradecer por estar nos acompanhando, mesmo que seja a primeira vez, né? E aí eu peço para você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Não deixe de se inscrever para que você venha ser lembrado que toda terça-feira nós temos o Base Bíblica Podcast. Então se inscreva aí e toque no sininho de notificação para o YouTube aí, o Facebook mandar mensagem que toda terça-feira temos Base Bíblica Podcast às 20h20. Então vem participar com a gente, vai compartilhando com a galera, vai chamando a galera e também não deixe de comentar aí no nosso chat. Se você é a primeira vez que está nos assistindo ou já assistiu várias vezes e nunca deixou o seu comentário, deixa aí o seu comentário, fala de onde você é, da onde você nos assiste. Eu sei que é da sua casa, ou às vezes está no trabalho, né, mas qual cidade que você é. Vem aqui para a gente saber, para a gente te mandar um oi aqui e participe conosco. O pastor Almir vai estar trazendo a introdução desse segundo episódio, o Reino de Ponta Cabeça. Pastor Almir? Tudo bem? É um prazer a gente estar conversando sobre o livro O Reino de Ponta Cabeça, de Donald Kraybill, da página 26 a 41. E da página 45. Então, nós vamos conversar sobre os 6 desvios que os historiadores disseram a respeito da vida de Jesus Cristo. Então, tem alguns historiadores, é evidente, não são cristãos, eles disseram alguns desvios a respeito da vida de Jesus, porque eles não conseguem entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus se entende pelo Espírito. Aquele que nasceu de novo, tem uma nova vida, ele tem a mente de Cristo e consegue entender a palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui quais foram esses desvios que os historiadores disseram sobre Jesus. E o primeiro é que não tinham fatos históricos ou arqueológicos que comprovassem a história a respeito da vida de Jesus Cristo. Então, alguns historiadores disseram que não existem fatos históricos e arqueológicos suficientes para comprovar a respeito da vida de Jesus Cristo. Isso daqui é uma conversa que nós já fizemos estudo na escola de ministério, sobre estudo de escatologia, sobre por que Jesus Cristo é o Messias e as evidências por que Jesus Cristo é o Messias. É bem verdade que a gente não vai conversar a respeito de cada tema aqui que a gente vai falar, porque senão tomaria muito tempo. E outra coisa, esses temas aqui, que a gente vai dar uma pincelada por cima e vai comentar alguma coisa por cima, é um spoiler de um futuro livro aí que vai se chamar O Cordeiro Assentado no Trono. É um livro escatológico. E o autor disse aqui a pastora Fernanda que é o pastor Almir. Quem sabe a gente sai da plataforma dos estudos das apostilas para poder fazer os livros, né? Se Deus
nos der condições e condições financeiras, a gente até pode fazer alguns livros. Mas vamos aqui, falar a respeito do primeiro desvio. Os escritores do Evangelho escreveram as suas histórias no período de 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E em determinados momentos, seus relatos não estão em concordância, dizem os historiadores, que não são cristãos, que alguns provérbios relatados na Bíblia não se sabe se vêm de Jesus, dos escritores ou das memórias professadas pela igreja primitiva. Mas a igreja universal tem apresentado Jesus Cristo de forma teológica como Messias. Mas no século 21, temos vários livros históricos e arqueológicos que apresentam por que Jesus Cristo é o Messias. Então, se você for estudar e pesquisar no mercado, já existe em pleno século 21 vários livros teológicos, históricos e arqueológicos que apresentam Jesus como Messias, que evidenciam Jesus como Messias. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas evidências, essas 6 evidências que nós vamos falar como tema e dar uma pincelada por cima desse tema, não é relacionado a esses livros que estão escritos a respeito de Jesus, mas foram um estudo que nós fizemos, que nós realizamos no estudo da Escola de Ministério, que nós falamos sobre escatologia. Então, a primeira coisa a favor diz em Daniel 9:21, que o Messias nasceria entre as 69 semanas de Daniel e começaria o seu ministério com 30 anos, e que o templo, nesses 69 semanas de Jerusalém, seria destruído, e que depois esse templo seria restaurado. São fatos que aconteceram no primeiro século. Só falta a restauração do templo para acontecer nos fins dos tempos. Então, a palavra de Deus, ela é tão interessante que ela fala algumas coisas aqui. Ela até deu datas, não deu datas específicas, mas deu datas que o Messias veria entre as 69 semanas de Daniel. Nós não vamos aqui ficar explicando de forma detalhada. Depois você compra aí o novo livro que será lançado. Ele terá apenas um valor simbólico. E nós vemos que o Messias começaria o seu ministério com 30 anos, que o templo de Jerusalém seria destruído e que esses fatos aconteceram no primeiro século. Então, somente esse versículo ele já debate, ele já rebate, esses historiadores que não são cristãos. Segundo, o Messias seria descendente da tribo de Judá. Então, o Messias, que havia de vir ao mundo, deveria ser descendente da tribo de Judá. E Jesus Cristo, de forma genealógica, tanto da parte de Maria quanto de José, a palavra de Deus prova que Jesus é descendente da tribo de José. Terceiro, o Messias seria sacerdote, profeta e rei. Então, nós vemos no decorrer da palavra de Deus que Jesus ele foi sacerdote, foi profeta e é rei, e continua sendo rei dos reis e senhor dos senhores. E um dia ele vai governar por completo o planeta Terra. E eu não sei se você sabe, mas tem até data. É claro que quando a gente parte em querer acertar essas datas, a gente acaba errando. Mas a palavra de Deus, ela diz que tem dia, hora
mês e ano, e que está escrito em Apocalipse, que Deus sabe quando ele vai governar por completa esse planeta Terra. E ele governará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quarto, o Messias realizaria milagres sobrenaturais maiores do que o profeta Moisés. E se nós formos estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, o Messias, fez milagres sobrenaturais maiores que o profeta Moisés. E o interessante é que o anticristo ele vai surgir e ele não vai entrar em nenhuma dessa categoria. Ele não vai vir da descendência de Judá. O anticristo ele poderá até ser um sacerdote, certamente será um sacerdote e um profeta, mas ele não será rei. E o anticristo não fará, quando ele se revelar, ele não fará milagres sobrenaturais maiores do que o profeta Moisés. Mas o Messias realizou milagres sobrenaturais maiores do que o profeta Moisés. 5. O Messias seria crucificado na cruz, furando o seu lado e sendo derramado o seu sangue com água. E depois que teve a crucificação de Jesus Cristo, essa prática em Jerusalém, essa prática romana, ela foi proibida. Então, foi proibido a crucificação, depois que o Messias foi crucificado. Sexta item, o Messias ressuscitaria ao terceiro dia e estabeleceria o seu reino. E por causa desse sexto item, que o Messias estabeleceria o seu reino, os historiadores falam que alguns desvios, que as mensagens que Jesus tem transmitido e as coisas que ele tem falado são completamente diferentes desse mundo. E, por exemplo, nós estamos estudando, e a gente só entende pelo Espírito de Deus, conforme o próprio tema do livro diz, né? O reino de Deus de ponta cabeça. Ele é diferente do reino desse mundo. Por causa disso que as pessoas não entendem, por causa disso que as pessoas não compreendem. E não é isso, pastora Fernanda? Pastor Almir. E aí a gente vê o senhor falando sobre esse desvio, né? Que muitos historiadores falam que Jesus está perdido na história, né? E isso não é só os historiadores, né? Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que não acreditam que Jesus existiu, né? Que realmente ele é o Filho de Deus, né? Que tudo que está escrito na Bíblia é real. Então, tem pessoas que ainda não acreditam na Bíblia, pensam que a Bíblia é um conto, como elas mesmas dizem, né? Alguns falam que é história escrita por homens, né? Mas se a gente for ver, é homens inspirados pelo Espírito Santo. E se a gente for ver também, a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, em tempos diferentes, né? E elas escreveram as mesmas coisas, né? Embora algumas coisas, né, tenham... parece que está diferente, né, uma das outras, até mesmo nos evangelhos, você vai ver cada um relatando de uma forma os evangelhos, mas isso não significa que Jesus não existiu, né? Tanto que a história, a arqueologia comprova a evidência de que Jesus existiu, de que Jesus andou sobre essa terra, de que Jesus fez a diferença no mundo, tanto que ele fez a diferença, né? Ele impactou o seu tempo, o mundo da sua época, que a história é dividida, né? Em antes de Cristo e depois de Cristo. Toda a história da humanidade ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, prova que Jesus é evidente que Jesus esteve aqui, é evidente que Jesus esteve no meio
de nós, no meio das pessoas, que ele andou, que ele comeu com as pessoas, que ele desfrutou, porque não foi o relato apenas de um, né? Foi o relato de muita gente, foi o relato de muitos que tiveram com ele, que puderam compartilhar da sua mensagem, e pessoas diferentes. Se você pegar o evangelho, você vai ver Mateus escrevendo, né, o evangelho para um determinado povo, né, de uma maneira específica. E cada um vai escrever. E em tempos diferentes, embora os 4 evangelhos estão ali seguidos, né, pastor Mi? Mas não foi tudo na mesma hora ali que eles se reuniram, que eles estiveram juntos. Pelo contrário, depois de muito tempo que Jesus já tinha ressuscitado, foi que começou a ser escrito os evangelhos. Não foi logo depois que Jesus subiu aos céus que os evangelhos começaram a ser escritos. Não, foi algo de muitas pesquisas. E se você for ver, Lucas, né, fez muitas pesquisas, né? Tanto que ele escreve para Teófilo ali, né? E ele vai dizer, e ele vai fazer pesquisa, ele investiga a respeito da vida de Jesus. Então, Jesus, temos evidência que Jesus não é um conto de carochinha, né, pessoal? Temos evidências de que Jesus esteve no meio de nós. Temos evidências de que Jesus morreu e que ao 3º dia ele ressuscitou. A palavra comprova, o testemunho de muita gente comprova. Existem, né, coisas da história daquele tempo que comprova que Jesus viveu naquela época. Então, veja bem, não tem como a palavra, a mensagem de Cristo ser um desvio, ser algo que não existiu. É certo que existiu, é certo que ele viveu, é certo que ele está em nosso meio. Principalmente nos dias de hoje, né? Que antigamente não tinha arqueologia avançada como tem nos dias de hoje. Então, a arqueologia hoje, né? Se os cristãos não precisam de provas, mas nós temos a arqueologia em favor, né? Para comprovar que realmente não só relacionado a respeito da vida de Jesus, mas relacionado ao próprio Evangelho. Exatamente. Comprovam a veracidade das Escrituras Sagradas. O segundo desvio dos historiadores, eles sustentam que as diferenças culturais entre o nosso mundo e as coisas que Jesus tem falado e ensinado não têm sentido para as nossas vidas, principalmente a mensagem de amar os nossos inimigos, mas a mensagem do amor de Deus romperam séculos até o dia de hoje. E a estratégia de Deus de ganhar a alma está em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. E nos dias de hoje, nós temos em nosso favor o rádio, a TV, a internet, e o satélite, e nós não alcançamos lugares inalcançáveis. Uma vez eu ouvi, né, uma determinada frase que me chamou a atenção. Porque a Coca-Cola ela conseguiu chegar em muitos lugares aonde o evangelho não chegou. E nessa época o pastor falava da seguinte forma: nós temos que descobrir o que está errado com as nossas vidas, porque se a Coca-Cola chegou em determinados lugares que o evangelho não chegou, alguma coisa está errada no cristianismo. Agora eu pergunto para as nossas vidas, nós estamos dispostos a querer entender o que está de errado no cristianismo, ou se nós somos dessas pessoas conformistas, estamos conformados com a situação que nós estamos vivendo. Tá bom desse jeito, né? Eu aceitei Jesus, talvez alguns da minha família aceitaram Jesus, conheceram Jesus, e nós estamos satisfeitos
com isso nas nossas vidas, mas nós precisamos descobrir em Deus o que está acontecendo com os cristianismos nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus diz, um método aqui fácil de alcançar vidas. Ele diz, aonde tiverem 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio de vós. Então Deus tem, né, o seu povo em toda a face dessa terra. Não tem um lugar no planeta Terra que Deus não tenha o seu povo. Deus tem o seu povo em todo o planeta Terra. E o que vai alcançar os corações, o que vai alcançar as vidas, é o amor de Deus. Então nós precisamos fazer assim uma reflexão, né, a respeito do cristianismo que nós estamos vivendo. E eu vou falar aqui do terceiro desvio, e depois eu passo de novo para a pastora Fernanda. O terceiro desvio diz, os historiadores dizem que com a destruição do templo, Deus inauguraria o seu reino e a consumação do século. E que Jesus se equivocou e mentiu quando disse, Mateus 10, 23, que antes que seus discípulos anunciassem a mensagem do reino a todos da cidade de Jerusalém, veriam o Filho do Homem vir sobre as nuvens, estabelecendo o seu reino. Segundo Lucas 9, 27, que Jesus se equivocou e mentiu quando disse que de modo nenhum alguns dos seus discípulos experimentariam a morte antes de verem Jesus vir com poder e glória e estabelecer o seu reino. E eu te pergunto, como que nós interpretamos esses 2 versículos? Será que Jesus, de fato, se equivocou? Ou será que, na tradução, interpretaram esse versículo de forma errada e falaram ele de forma errada? Quero dizer para as nossas vidas que Jesus não se equivocou. Tem um versículo na palavra de Deus que comprova esses 2 versículos que os historiadores pegam para falar contra Jesus, que a palavra de Deus diz que em Apocalipse, capítulo 1, que João, quando estava na ilha de Patmos, ele recebeu a revelação de Jesus, ele viu Jesus vir em visão, em glória, e Jesus vai estabelecer. É ali que Deus revela de que forma o reino dele, o governo dele vai ser estabelecido um dia sobre a face dessa terra. E a palavra de Deus diz no versículo 7 que ele vem nas nuvens e que os transpassaram se lamentarão sobre ele. E tem um versículo também no Antigo Testamento que diz em Zacarias 2:10 que olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão, e chorarão amargamente. Versículo 12 diz, e naquele dia a terra pranteará. Pastora Fernanda. Então, você viu aí, o pastor Almir falou de outros 2 desvios, né? O primeiro desvio foi de que os historiadores dizem que Jesus não existiu, não há evidência, né, de que Jesus existiu, de que realmente os evangelhos estão corretos, porque eles se contradizem em alguns momentos. E o segundo desvio é que Jesus está envolvido, né, pela cultura. Então, o que os historiadores falam? E isso até hoje, né, as pessoas falam, a mensagem de Jesus não serve para o tempo de hoje, né? Não, ela serve para aquele tempo, para aquele tipo de povo, né? Porque Jesus escreveu para o povo judeu ali, né? Não escreveu, né? Ele estava falando com o povo judeu e uma cultura muito diferente da cultura do Ocidente.
mas a palavra de Deus ela é eterna. Ela não é a palavra de Deus, ela fala também aos nossos corações. Ela também serve para o tempo de hoje. Ela também serve para a nossa cultura. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus tratou, tem a ver sim com todos nós. Então as pessoas ela têm essa mania, não só os historiadores, né, de dizer que a palavra de Deus, aquilo que Jesus falou, não serve para o nosso contexto, não serve para a nossa cultura, e pelo contrário, e a gente vê isso até dentro da igreja, né, pastor Mick, em que muitos pastores estão querendo contextualizar a palavra. Estão querendo, não, a palavra, muitos pastores estão dizendo que a palavra de Deus não serve para o tempo de hoje, não está atualizada com o tempo de hoje. Mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela permanece de geração em geração. Não é uma palavra que faz sentido só para aquele tempo, só para aquela época ou só para aquela cultura. Mas a palavra de Deus ela transforma a nossa vida hoje. E a gente pode ver relatos desde os primórdios da história. Pessoas que foram impactadas, pessoas que foram transformados pelo poder da palavra, né? Pessoas de cultura diferente, né? De tempos diferentes foram impactados pelo poder da palavra. Então, hoje a gente está no século XXI e muitas pessoas estão dizendo que a palavra não serve para o nosso tempo, sendo que a palavra de Deus ela é viva, eficaz, é perfeita e a palavra vai dizer que ela é apta para instruir, né? Ela é apta para exortar. Então, Deus falou de coisas que já aconteciam naquele tempo. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo uma época nova, as coisas estão mudando, né? Hoje a gente tem computador, hoje a gente tem internet, mas o homem, pastor Almir, infelizmente continua o mesmo, né? O ser humano é o mesmo, desde a época de Adão até hoje, o pensamento do homem é o mesmo, porque o homem está sujeito ao pecado, e o pecado de hoje é o pecado de sempre. O pecado de hoje não é só dos tempos de hoje. Já existia muito tempo atrás, né, pastor Almir? Não é uma coisa que existia só naqueles tempos e agora hoje é diferente. Não, pode ser que a intensidade do pecado é diferente dos tempos antigos, mas é o mesmo. O homem é mau, o homem é depravado, o homem carece da presença de Deus, o homem carece da glória de Deus, e o homem está afastado dessa presença, e ele precisa voltar a essa presença. Jesus veio para nos reconciliar com o seu Pai, para nos reconciliar com Deus. Então nós precisamos de Deus. Então a palavra, ela não é algo que só pertencia aos judeus. A palavra de Deus, ela não só pertence a um povo, ela pertence a todos nós. Ela alcança todos nós. E ela alcançou pessoas daquela época e veio alcançando, e até hoje o cristianismo está aí. Pessoas estão sendo mudadas pela palavra. E o terceiro desvio que o pastor Almir trouxe aqui é com relação que Jesus zombou do tempo. Né? Você vai ver Jesus, a gente falou um pouco aqui, né? Jesus falou que o reino de Deus está vindo, Jesus falou que o reino de Deus já veio, né? Jesus falou que o reino de Deus está entre nós, e Jesus ainda falou que ele vai vir. E até agora, todo mundo tem essa questão, né? Mas Jesus ainda não veio, eu já ouvi essa mensagem. Mas o tempo de Deus, gente, não é o nosso tempo. A própria palavra vai garantir isso, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Né? Deus não está preso no tempo. Nós temos tempo, nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Né? Nós temos tempo, hora para dormir, hora para fazer as coisas, hora para trabalhar, hora para tudo. Mas Deus, ele não tem tempo, porque ele não está preso do tempo, ele é o Senhor do tempo, né? O tempo de Deus não é o nosso. Então, por isso que muitas pessoas ficam confusas com as mensagens, né? Porque elas pensam assim, pô, mas Jesus falou que o reino de Deus está vindo, mas outra hora ele falou que já está aqui, mas outra hora ele falou que vai vir, outra hora ele falou que aqueles que estavam com ele não morreriam até ele voltar. E usam contra. Né? E usam contra, mas então Jesus está mentindo? Jesus está zombando? Jesus está brincando? Não,
É porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, ele é eterno. Ele é eterno e ele é kairos, ele não está preso ao tempo, a um espaço. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Tem coisas que vai acontecer daqui 30 anos, mas Deus já sabe, Deus já escreveu toda a história da humanidade. Ele não está preso a um tempo. Então, Jesus não zombou de nós, Jesus não ficou nos enganando quando ele diz a respeito do tempo de algumas coisas. Há tempo para todas as coisas. Para nós existe um tempo, mas para Deus não, né? E é certo que ele virá. A gente precisa entender que a palavra de Jesus garantiu que ele vai voltar. E nós precisamos crer nessa palavra e levar essa palavra a sério. Levar essa palavra dentro do nosso coração. Algum momento, alguma hora, Jesus vai voltar. E se ele não volta para toda a humanidade, ele vai voltar para pessoas individuais, né, pastor Almi? Chegou o tempo daquela pessoa partir, chegou o tempo, e Jesus voltou para ela. Pode não ter voltado para todo mundo, mas voltou para ela. Então, o tempo de Deus é perfeito. Então, entenda isso. Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não é como nós. Deus não age como nós. Nós temos um tempo, nós temos hora, nós estamos presos num determinado espaço, nós não ocupamos todos os espaços, mas Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele está acima de todas as coisas. Então, é nisso que eu tenho que crer. Né? Ele está no controle de todas as coisas e até mesmo do nosso tempo. O nosso tempo pertence a Deus. Quarto desvio, os historiadores dizem que Jesus somente falou de coisas espirituais, sendo que Jesus se importou com todas as circunstâncias e situações das nossas vidas. Em Marcos 14:36, Jesus faz uma oração no Getsemane e chama Deus de Abba Pai, que em aramaico significa papai, e diz: se for possível, afasta de mim esse cálice. 2 Romanos 8:15, Jesus diz na palavra: Abba Pai, para o clamor dos remidos que foram recebidos na família de Deus. O que esse versículo fala a respeito? Está dizendo que se nós pertencemos à família de Deus, nascemos da água e do Espírito, nós podemos chamar Deus de papai, de Abba Pai, e conversar com Deus sobre todas as áreas das nossas vidas. Gálatas 4:6 diz que todos que se tornaram herdeiros e cordeiros de Cristo através da filiação em Cristo podem usufruir desta intimidade, mas não significa que Deus afastará de nossas vidas o cálice que cada um tem de beber por ser seu discípulo. É um versículo na palavra de Deus que os apóstolos disseram: Jesus, nós podemos beber do mesmo cálice. E Jesus disse: vocês podem beber do mesmo cálice que eu beber. Então, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e cordeiros de Deus, mas isso não significa que Deus não se importa com as nossas vidas, que Deus não cuida das nossas vidas, que Deus não se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Apenas nem todas as coisas acontecem conforme nós queremos, conforme nós desejamos, conforme o desejo do nosso coração, conforme o desejo das nossas vidas. Então, há momento que Deus permite que todas as situações aconteçam nas nossas vidas. E Abba Pai, Papai,
é uma expressão de intimidade. E nós temos intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de Abba Pai ou de Papai e de conversarmos sobre todas as áreas da nossa vida com o nosso Deus. Pastora Fernanda. Então, Deus não só se preocupa, o outro desvio que o pastor me falou aqui, é como se Deus só se preocupasse com a nossa vida espiritual, né, pastor Almir? Mas Deus, ele não só se preocupa com a nossa vida espiritual, Deus se preocupa com todas as áreas da nossa vida. É como eu disse aqui na semana passada, ou semana retrasada, se Deus se preocupasse com a nossa vida espiritual, jamais a gente poderia pedir sobre cura, poderia pedir sobre necessidades que a gente passa durante a nossa vida. E Deus, ele se importa com todas as áreas. Tanto que Jesus, ele não só falou das coisas espirituais, né? Ele alimentou pessoas, né? Quando o povo estava padecendo ali, ele estava pregando, ele alimentou 5.000 vidas com 5 pães e 2 peixinhos, né? Jesus curou enfermos. Jesus, ele ajudou as pessoas em todas as suas necessidades. Então, veja bem, Deus não é um Deus que só se preocupa com a sua vida espiritual. Se você ora, se você jejua, se você... Não, mas a vida espiritual e a vida social para Deus está ligada. Então, nós, como cristãos, também devemos nos preocupar, né? E exercer como que a gente pode dizer, a ação social também, né? Cuidar dos órfãos, tanto que ele vai dizer que Paulo vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, da viúva, né? É cuidar dos necessitados. Essa é a verdadeira religião. Esse também é o verdadeiro jejum. Isaías vai falar sobre isso. Então, às vezes as pessoas se preocupam muito com a vida da pessoa, se ela está orando, se ela está buscando, mas às vezes não se preocupa com as suas necessidades, não se preocupa em ver se aquela pessoa está sendo assistida, se realmente, né, o que está atrapalhando ela de buscar a Deus não é porque ela está fraca na fé, mas porque ela está passando por um momento de luta, por um momento de adversidade. E aí a igreja às vezes se fecha e começa a julgar, né, pessoal? Fulano não quer nada com Deus, fulano não sei. E não, mas a igreja deve ter os olhos atentos também e assistir as pessoas, né, nas suas necessidades. Espera aí, vamos ver, talvez ela não esteja fraca, talvez ela esteja passando por algum momento de privação, talvez ela esteja passando por um momento de dor, talvez ela esteja passando por um momento de aflição, talvez ela está sendo ela está passando por um momento de necessidade, está desempregada, né? E às vezes a igreja está só se preocupando com o lado espiritual. Então Jesus, ele se preocupou com a ação social também. A igreja é aquela que faz a ação social. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós precisamos cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Nós precisamos cuidar daqueles que estão necessitados ao nosso redor. Nós precisamos cuidar daqueles que estão padecendo por fome ou alguma escassez. Essa deve ser a preocupação da igreja. Mas às vezes a igreja só está preocupada com a vida espiritual. Se a pessoa está buscando, se a pessoa está orando, se a pessoa... Não, né? Ação social também faz parte da conversão. Tanto que quando o publicano Zaqueu se converteu, ele se preocupou em devolver quem ele roubou, né? Ele não se preocupou só, não, aceitei Jesus, glória a Deus, vamos continuar minha vida aqui. Não, ele se preocupou em restituir, em devolver todas aquelas pessoas que ele defraudou. A conversão tem a ver também com obra social. A conversão tem a ver com eu querer cuidar das pessoas, ver o bem das pessoas. Se eu não quero o bem das pessoas ao meu redor, eu ainda não me converti. Se eu não me preocupo quando alguém está passando por fome, por necessidade, por momentos de dor, se eu nem ao menos tenho o prazer de investir ou de ajudar essas pessoas nas suas necessidades, eu não me converti. Você está entendendo?
Não tem como você dizer que é convertido ao Senhor se você também não se interessa pelo seu próximo, se você não se compadece de pessoas que estão passando por fome, se você não se compadece de pessoas que estão sendo rejeitadas pela sociedade, né? Se você olha e nem liga, então isso não é evangelho. O evangelho que nos transforma é aquele que nos faz olhar não só para Deus, mas olhar para Deus e também olhar para o próximo e querer ajudá-lo e querer apoiá-lo na sua dor e dar o sustento para ele, né? Ser bênção para a vida dele. Então, Jesus, ele não se preocupou. Eu disse aqui no domingo que o nosso modelo de ser humano é Jesus, né? Jesus é o nosso modelo. Então, se Jesus se preocupou com as pessoas, por que eu não vou me preocupar? Se Jesus se preocupou com pessoas que estavam doentes, enfermas, por que eu não vou me preocupar? Se Jesus se preocupou em alimentar uma multidão que estava ali, ouvindo a sua palavra, por que eu não vou me preocupar? Né? Então, esse é o dever da igreja também, assistir as pessoas nas suas necessidades, assistir as pessoas ao nosso redor em suas necessidades. Jesus não só falou de coisas espirituais, mas ele falou de coisas espirituais também com o social, né? Céus e terras se interligam na mensagem da cruz, né? Então, não tem esse negócio só de ser céu, né? Ah, céu, céu, e nos teus pés no chão, né? A gente precisa entender, a gente ainda está preso nesse corpo, ainda estamos nesse mundo e tem pessoas sofrendo. E nós precisamos nos preocupar com essas pessoas também. A palavra de Deus fala sobre várias situações e também sobre a moral. E o quinto desvio fala a respeito que Jesus falou só as coisas relacionadas à moral. Mas agora eu vou falar a respeito do quinto desvio, que fala a respeito da situação moral, e do sexto desvio, que fala a respeito de desvios sociais. E, conforme a pastora Fernanda disse, Jesus, ela falando do espiritual, ela já entrou praticamente falando a respeito de todas as situações, entrou até no social. E a palavra de Deus diz em Gálatas que o apóstolo Paulo diz que ele tinha dores de parto para que as pessoas tivessem, os discípulos de Jesus, o caráter de Cristo. Mas Jesus não se preocupou somente com as vidas no sentido moral. Jesus também se preocupou no sentido social. De que forma? A palavra de Deus diz que as tentações, elas que foram enfrentadas por Jesus, elas oferecem um desvio social. A tentação tripla prometia satisfazer a esperança da sociedade judaica, de esperar o Messias que desafiaria seus inimigos políticos, alimentaria os pobres e desfaldariam aqueles que eram em favor do seu reino. E estes sedutores continuaram perseguindo a vida de Jesus e continuam perseguindo a vida dos cristãos. Marcos 8,33 diz, o apóstolo Pedro repreendendo, Jesus repreendendo o apóstolo Pedro, porque Pedro diz que Jesus não fosse crucificado. E Jesus falou, afasta de mim, Satanás,
porque não entende as coisas de Deus, somente as coisas que são dos homens. Na maioria das vezes nós somos dessa forma, né? Nós não entendemos as coisas de Deus, entendemos somente as coisas que são dos homens. Então, determinadas coisas que acontecem na vida de determinadas pessoas é pela vontade de Deus, porque Deus permite que determinadas situações aconteçam na vida de determinadas pessoas e tem um propósito. Por exemplo, me lembrei aqui agora que o meu avô teve um período que ele teve câncer e muitas pessoas iam evangelizar ele, só que chegava lá não evangelizava ele, pelo contrário, ele que evangelizava a vida das pessoas. E dessa forma ele alcançou muitos da família. Então, às vezes, as pessoas não entendem determinadas coisas que acontecem com determinadas pessoas, com determinadas vidas, mas tudo está diante de um propósito maior de Deus, de alcançar vidas e de alcançar almas. E quando Jesus disse que seria crucificado, o apóstolo Pedro não entendeu e não queria que Jesus fosse crucificado, e foi repreendido por Jesus. Para compreender o reino de ponta cabeça para cima, temos que entender o significado de montanha, templo e pão. Montanhas são as dificuldades que surgem no decorrer da nossa vida, diante de um determinado propósito do coração de Deus, para que alcance o seu propósito. O templo. Jesus diz que restauraria o templo, que ele seria crucificado, ressuscitaria ao terceiro dia e habitaria dentro do coração do homem. É o Espírito Santo quem faz a obra no coração e na vida dos homens. E o pão se refere que o povo de Israel passou por 40 anos no deserto, mas Deus cuidou das suas vidas, teve sapato, não teve sapato furado, foram alimentados por 40 anos, até que entraram na terra prometida. Da mesma forma, Deus trabalha no coração e na vida de todos aqueles que abrem os seus corações para Jesus. Passo para a pastora Fernanda. Então Deus, ele não só se preocupa com a nossa moral, né? Só olhando para nós como indivíduo. Deus se importa com a nossa vida social também. E quando eu falo social, a maneira como nós tratamos o nosso próximo. Se você for ver, tanto no Velho Testamento, né, quanto no Novo Testamento, Jesus vai resumir os 10 mandamentos em 2, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo. E o segundo, semelhante a este, ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é tão interessante que os 10 primeiros mandamentos, lá na época de Moisés, 4 tratavam da relação do homem com Deus, 6 tratavam da relação do homem com o seu próximo. E assim também é a nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que Deus só está se preocupando com um indivíduo ali, né? Você. Não, Deus está fazendo a obra na minha vida. Não, a obra na sua vida, né? Deus faz sim a obra na sua vida para que, através da sua vida, muitas pessoas possam se achegar a Ele. Então, a obra de Deus, ela não é privada. Ela não se trata somente ela não se trata somente de mim, ela não se trata somente de um indivíduo, mas ela se trata de uma coletividade, né? Deus trata no nosso indivíduo, sim, no nosso individual, na nossa personalidade, nos nossos sentimentos, para uma coletividade. Deus não vai trabalhar na sua vida para você viver fechado, recluso. Tem gente que tem medo, né, de sair do mundo, vive só né? Vive institucionalizado, né? Só dentro da igreja não sai, não posso ir para o mundo, que não sei o que, senão vou me perder. Não, a salvação é para que possa ser desenvolvida lá fora. Deus te transforma para você viver uma vida diferente lá fora.
Então, é Deus que nos capacita. É Deus que nos dá ousadia, é Deus que nos forja. Então eu não posso me prender, eu não posso achar que a vida, que Deus vai transformar a minha vida para eu viver uma vida privada. Senão Deus chamaria a gente só para viver no deserto, né, pastor Almir? Ah, vai para o deserto lá, fica lá, porque lá você pode viver em santidade. Mas pelo contrário, Deus quer que a gente seja santo aonde não tem, né? Aonde não há. Deus chama para a gente ser luz, não aonde tem um monte de luz, mas aonde não tem luz. Deus nos chama para ser sal aonde não tem tempero nenhum. Então, o nosso campo é o mundo, né? O lugar aonde a gente vive mais tempo é ali, lá fora, não é dentro da igreja. Então, a gente precisa desenvolver a nossa fé no meio das pessoas com quem nós vivemos. E através da obra de Cristo nas nossas vidas, as pessoas que estão ao nosso redor são transformadas. A primeira palavra de Jesus, o seu primeiro sermão, que é chamado Sermão do Monte, né? Jesus tratou ali não só da moralidade do indivíduo, né? Jesus tratou de ética social, como as pessoas tratam o seu próximo, né? Ele fala de não julgar, ele fala sobre adultério, não adulterar, ele fala, né, sobre a gente não roubar, não mentir, não trair, então não se vingar. Então, Jesus vai trazer um monte ali de reflexão com relação à nossa vida social com as outras pessoas. O que nós vivemos quando estamos rodeados de pessoas, como nós agimos. Então, a obra de Deus é nas nossas vidas para uma coletividade, é no indivíduo para uma coletividade. Não é só para você ficar lá, você e Deus e mais ninguém, pronto e acabou, e ai, Jesus, eu te amo, glória a Deus. Não, se fosse só para isso, ele já te salvaria, te mataria e te levava para o céu. Mas não, a obra de Deus é para que através da sua vida, muitas outras vidas possam ser alcançadas. Então, Deus, ele não faz só a obra em nós, indivíduo. Ele faz a obra na nossa vida, individualmente, sim, mas com o desejo de transformar as pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que nós devemos deixar a luz de Cristo brilhar. Não devemos ser como Moisés, né, pastor Almir, que colocava o véu sobre o rosto, né, para que a glória de Deus não viesse brilhar ali, né? Então, hoje nós temos livre acesso a esse Deus e nós podemos deixar Ele queimar o nosso coração e ser luz. Ele nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. Ele nos chama para servir. Ele nos chama para viver uma vida diferente no meio das pessoas com quem nós vivemos. Então Deus, ele transforma todo mundo. Ele quer transformar as pessoas no seu individual para uma coletividade, porque você não é só um ser individual, você é um ser social. E tem muita gente, pessoal, que tem esse pensamento errado, né? E isso, às vezes, a gente está falando de desvios que historiadores falam, mas isso aí é um desvio em toda a humanidade, porque tem gente que pensa assim, que quando faz uma coisa errada, só ela que paga o preço, né? Não, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida, e não. Quando você comete alguma situação, né, todo mundo que está ao seu redor paga o preço. Pode ser que você sofra mais, pode até ser, mas tem pessoas que vai sofrer por aquilo que você, pela escolha errada que você fez, né? Pela escolha errada que você, pelo caminho errado que você tomou. Então, você não padece sozinho quando você faz uma escolha. E também você não é abençoado sozinho quando você faz uma escolha boa. Então, por isso que a gente tem que deixar Deus nos transformar, para que a partir de nós, muitas outras vidas sejam transformadas por Deus. Nós finalizamos aqui e nós vamos, na próxima semana, falar da página 44 em diante, que fala sobre as tentações no contexto político, religioso e econômico daqueles dias que refletem nos dias de hoje. Então, veja aí, não deixe de nos assistir na próxima terça-feira, Base Bíblica Podcast, com o Reino de Ponta Cabeça, 3º episódio. Então, vem com a gente, vem para a base aqui,
Tudo é Bíblia, não é nada da gente não, né, pastor Mina? Não é nada nosso não. Então vem para participar, para você aprender e para que a gente possa viver a palavra, né? Deixar Deus transformar a nossa vida e viver a palavra segundo a vontade de Deus. Então eu conto com a sua presença, agradeço por todos que participaram, tanto pelo Facebook quanto aqui pelo YouTube. Agradeço ali a irmã Rose, né, a pastora Sônia que está aí, parece que com o celular do pastor Rogério, né? Quem mais estava aqui? A irmã Ruth estava aqui também, né? Agradeço a minha tia Marisa, que também nos assistiu, a Adriane também nos assistiu, a minha mãe também nos assistiu. Então, agradeço a todos vocês que participaram e até mesmo aqueles que não comentaram aqui. Eu agradeço pela sua participação. E na próxima terça-feira, chama mais gente para participar aqui com a gente. Chama o pessoal, compartilhe esse link aí no seu WhatsApp, aí nas suas páginas, né, do Facebook, do Instagram, para que as pessoas possam vir, para que as pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Então, nós contamos com a sua presença, tá bom? Então, algum recado, né? A pastora não falou mais nada, mas quinta-feira nós temos culto aqui, às 7h30 ou 8h? Rodolfo? 7h30, 8h, o culto aqui, quinta-feira? 8h, quinta-feira, o culto aqui, vem participar, tem sido bênção, né? Deus tem levantado irmãos aqui para trazer a palavra. Na semana passada, o Dorfinho trouxe uma palavra aí abençoada, que eu soube, né? Mas vem participar, vem participar. Deus vai, você vem, ouve, e depois você pode ser o canal que Deus pode usar também para ministrar a palavra. Mas participe aqui com a gente toda quinta-feira, às 8h. Não é online, tá? É só presencial. E nos domingos a gente tem o culto presencial às 18h30, no culto da noite, culto de celebração. E às 8h30 começa a escola de ministério, 8h30 da manhã. Contamos com a sua presença, tá bom? E até terça-feira que vem. É o chamar mais do que uma igreja. Uma família. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.